meus prezados. Quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão e amigo Pastor Célio. Peço que você se inscreva no nosso canal, deixe aí seu like e possa compartilhar e ativar também o sininho das notificações. Muito obrigado. Muito bem, prezados. Nós estamos nesta tarde aqui de sábado para gravar mais um vídeo. E nós queremos basear o nosso vídeo de hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 19. A igreja do Senhor Jesus, desde que ela começou, ela sofreu algumas perseguições. A primeira perseguição que a igreja sofreu foi promovida pelos judeus, pelos próprios compatriotas, patrícios do Senhor Jesus Cristo. E os discípulos tiveram que ser dispersos por toda a região. E o primeiro mártir da igreja foi o diácono Estevão, que foi apedrejado por uma turba enfurecida. E logo então começou uma perseguição que Saulo de Tarso, hoje conhecido como o apóstolo Paulo, também perseguiu a igreja, matando, prendendo. E aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a igreja sofrendo também uma perseguição. Só que essa perseguição aqui ela foi promovida pelo poder romano, pelo Império Romano. Quem estava sendo o rei da Judéia era Herodes Antipas, neto de Herodes o Grande, aquele mesmo que mandou matar as crianças lá no tempo de Jesus. Então o sangue desses Herodes era um sangue ruim mesmo. Eram pessoas que gostavam de destruir a vida alheia e dos seus adversários. E nós vemos aqui que começou a perseguição. Herodes mandou prender alguns irmãos da igreja para os maltratar. Prendeu também a Tiago, que era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o Tiago, irmão de João, e matou o Tiago à espada. Logo em seguida ele viu que isso aí agradou aos judeus, porque os judeus estavam também perseguindo a igreja. Ele mandou também prender o apóstolo Pedro. E Pedro foi guardado no cárcere. Por quê? Porque aqueles dias eram os dias dos pães asmos. Era uma semana que estava próximo à Páscoa. E naquele dia eles não podiam fazer mal para ninguém, só depois da Páscoa. Esta é a incoerência de muitas pessoas daquele tempo e de muitos dos nossos tempos. Quando nós vemos a igreja sendo perseguida, um apóstolo do Senhor Jesus, muito importante, chamado Tiago, sendo morto, outros irmãos sendo maltratados, Pedro sendo preso, vem aquela pergunta: onde está o Senhor da igreja? Será que Deus ele está vendo essas coisas? Ou se de repente Deus resolveu dar um cochilo? Mas nós sabemos, meus prezados, que sempre o Senhor agiu e sempre agirá em favor da igreja. Embora muitas vezes ele permita que uns sejam perseguidos, ele permita que alguns até sejam mortos, mas ele está sempre agindo em favor da igreja. O próprio Senhor Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão dos céus. Foi uma coisa prevista pelo Senhor da igreja, que a igreja seria perseguida. Mas o Senhor age em favor dos seus. E nesse texto do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a primeira ação do Senhor. É que Deus move a igreja para interceder em favor daqueles que estão sendo perseguidos. Quando Pedro estava preso no cárcere, estava apenas se aproveitando passar os dias dos pães asmos para saber sobre o que eles iriam deliberar em cima de Pedro. A igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, e a igreja estava orando ao Senhor.
A igreja estava orando incessantemente. A igreja estava unida e eles estavam orando o quê? Em favor de Pedro, que estava preso. Certamente eles diziam: Senhor, Tiago, que era uma das colunas da igreja, foi morto. E agora Pedro também, que é uma das colunas da igreja, está preso. Mas nós estamos pedindo que o Senhor entre com providência. E a igreja unida, incessantemente, fervorosamente, intercedia em favor de Pedro para que ele fosse liberto. Ou talvez estivessem orando para que Pedro permanecesse firme e não viesse a negar a sua fé, como ele fez no princípio, quando o Senhor foi preso, que ele negou ao Senhor Jesus por 3 vezes. Então a igreja estava unida, incessantemente, perseverantemente, buscando a Deus em favor da vida do apóstolo Pedro, que estava preso, que precisava ser liberto, porque a igreja precisava de Pedro. E quando nós pensamos quantos Pedros, quantos Paulos e quantos João não estão presos hoje. A prisão hoje não é uma prisão física. Até tem aqueles que estão presos por causa da sua fé. Mas hoje a prisão é uma prisão espiritual. Pessoas que estão presas nos vícios, que estão presas nas drogas, que estão presas em muitos outros tipos de pecado e que não conseguem se libertar. E qual deve ser a nossa atitude? Permitir que o Senhor, através do seu Espírito Santo, venha agir em favor dessas pessoas e mover o nosso coração para que possamos interceder em favor dessas pessoas que estão presas e precisam de libertação. Vamos interceder, vamos nos colocar nas mãos de Deus para que o Espírito Santo nos use, para que venhamos interceder, para aqueles que estão presos hoje em qualquer tipo de prisão possam ser livres em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sempre vai agir em favor da igreja. E nesse texto aqui, uma outra ação do Senhor é que Ele promove a paz diante da perseguição. Sim, meus prezados, Deus promove a paz. Deus coloca paz no coração daquele que está sendo perseguido. O apóstolo Pedro, ele foi preso. A Bíblia diz que ele foi entregue a 16 soldados. Para cada vigília da noite, 4 soldados iam cuidar de Pedro. 2 soldados, um do lado direito e do lado esquerdo, estavam acorrentados com algemas, dormindo ao lado de Pedro. Um numa porta e mais outro na outra porta. Pedro estava guardado com toda a segurança. Não teria jeito de Pedro sumir, não teria jeito de Pedro ser liberto pela igreja, se era isso que as autoridades temiam. E Pedro estava ali, e a Bíblia diz que ele dormia entre 2 soldados. Como pode o apóstolo Pedro, às vésperas do dia da sua execução, estar dormindo? É porque Deus é aquele que coloca paz no coração daquele que tem o seu propósito firme no Senhor Jesus Cristo. Deus concede paz àquele que tem o seu coração um firme propósito de estar na presença do Senhor e de não negar a sua fé. Pedro estava dormindo. É possível uma coisa dessa? Quantas vezes já gente, diante de um problema que temos que enfrentar no dia seguinte, nós não perdemos uma noite de sono? Quantas vezes acordamos de noite e vem um problema à nossa mente e aí nós perdemos o sono e ficamos ali revirando na cama quase até o dia seguinte? Pedro estava com a sua vida nas mãos de Deus. Ele sabia que nada poderia acontecer-lhe se não fosse a vontade de Deus. Ele estava seguro. E por isso ele tinha paz no seu coração. E esta paz permitia que ele dormisse
diante da perseguição. É muito difícil, mas Deus pode conceder a cada um de nós essa paz. Se um dia tivermos que enfrentar a perseguição, seja a perseguição pelas autoridades, seja a perseguição por pessoas, que nós possamos descansar nos braços do Senhor, que Ele vai dar a cada um de nós a paz para podermos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. O salmista dizia: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Nós devemos colocar toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações na mão do Senhor, permitir que Ele tome conta de nós e nós vamos ter um sono tranquilo, o sono do justo. Pedro dormia tranquilamente naquela noite, quando há poucos dias ele saberia que ele poderia ter o mesmo fim que Tiago teve, que ele foi morto ao fio da espada. Mas ele entregava a sua vida nas mãos de Deus, seja ficando aqui, ou seja, partindo através do martírio, a sua vida estava nas mãos do Senhor. Um outro agir de Deus, um outro agir do Senhor nesse texto é que o Senhor envia o seu anjo para nos libertar. A palavra de Deus diz que todos aqueles que pertencem a Deus têm um anjo que está ao seu lado. A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, todas as pessoas que temem a Deus, que são servos do Senhor, têm ao seu dispor, têm para a sua proteção um anjo que vai guardá-lo e que vai protegê-lo. Quando Pedro estava preso, Deus enviou ali na cadeia um anjo. Chegou ali um anjo e a sua luz resplandeceu naquele cárcere. Mas Pedro estava dormindo. Os soldados também estavam num profundo sono. Aqueles soldados que estavam às portas também, com certeza sentaram ali e estavam num profundo sono. Não viram o resplendor da luz do anjo do Senhor. Mas aquele anjo tocou em Pedro e disse: Pedro, levanta-te, toma a tua capa, calça as tuas sandálias, veste-se e vamos. E naquele momento Pedro despertou, e quando ele despertou, as algemas que prendiam ele aos dois soldados que estavam à sua direita e à sua esquerda se soltaram e Pedro estava livre. O anjo de Deus veio e levou e conduziu Pedro. E quando Pedro estava sendo conduzido, ele não sabia que aquilo era real. Ele pensava que ele estava tendo uma visão. E quando ele chegou lá fora, quando o anjo se apartou dele, ele tomou consciência e ele disse: verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de todo o propósito do povo judeu. Sim, o Senhor é aquele que envia o seu anjo. Nada vai nos acontecer. A Bíblia diz que os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Nada vai acontecer conosco se não estiver dentro da permissão de Deus. Tudo pode acontecer na nossa vida se nós estivermos dentro da vontade de Deus, se nós estivermos obedecendo a palavra do Senhor. Tudo pode acontecer conosco, mas tudo dentro da permissão de Deus. Existe um versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus vai enviar o seu anjo, porque o anjo do Senhor está ao nosso redor. O anjo do Senhor veio até Pedro e tirou-o daquela situação. Pedro dormia, Pedro descansava nos braços do Senhor e veio a libertação. Louvado seja Deus. Um outro agir do Senhor que nós vemos nesse texto é que Deus vai abrir as portas
que precisam ser abertas. Por mais fortes, por mais inexpugnáveis que sejam essas portas e esses portões, o Senhor vai abrir as portas diante de nós. Quando Pedro foi despertado pelo anjo e as algemas caíram, logo ali em seguida existia uma porta, que era a porta da grade onde ele estava, mas aquela porta foi aberta. Mais à frente tinha um outro guarda, e lá uma porta, e aquela porta também automaticamente foi aberta. E quando eles saíram do pátio, lá existia um grande portão, e aquele portão foi aberto automaticamente, e Pedro foi passando. As portas foram se abrindo e Pedro foi passando. Era por isso que Pedro achava que aquilo era um sonho, porque tudo estava se abrindo automaticamente diante dele. Parecia realmente um sonho, não era coisa que poderia se presenciar às luzes, era coisa difícil de acontecer, tudo estava se abrindo. Meus prezados, o Senhor é aquele que vai diante de nós abrindo as portas. Não importa qual seja a porta, não importa qual seja a situação e qual seja a dificuldade, as portas serão abertas diante de nós. Nós sabemos da história do povo de Israel, que estava para invadir a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó era cercada por grandes e fortes muros, por portões fortalecidos. Mas quando chegou o momento, a Bíblia diz que Deus derrubou por terra todas as muralhas de Jericó e o povo tomou posse daquela cidade. O povo de Deus que seguiu a orientação do Senhor, que esteve ouvindo o que o Senhor estava mandando que eles fizessem, seguiram a orientação e as muralhas caíram. Pedro estava nas mãos de Deus e as portas se abriram. Quando nós estamos nas mãos de Deus, quando nós estamos confiando inteiramente no Senhor, nós podemos ter certeza que as portas, elas vão se abrir diante de nós. O inimigo vai ficar boquiaberto com aquilo que o Senhor vai fazer, porque Ele vai abrir as portas diante de nós. Qual é a porta que você está querendo que se abra diante de você? Se existe uma porta, se existe uma barreira, se existe uma dificuldade, espere no Senhor. Se você pertence ao Senhor, se você está buscando ao Senhor, saiba de uma coisa, Ele poderá abrir as portas, Ele poderá abrir os portões de ferro, Ele quebrará os ferrolhos de bronze e você vai passar vitoriosamente. Pedro achou que era um sonho, mas é sempre assim mesmo. Quando Deus age através da nossa vida ou pela nossa vida, parece um sonho. Por quê? Porque Deus faz as coisas acontecerem. O agir de Deus em favor da igreja, em favor do seu povo, é algo realmente surpreendente. E quando Deus age, Ele nos surpreende. Deus surpreendeu a igreja que estava lá na cidade aonde Pedro estava preso. A igreja foi surpreendida por quê? Porque eles estavam orando em favor de Pedro. Eles estavam intercedendo. E quando Pedro estava lá do lado de fora da cadeia e ele percebeu que ele estava livre, para onde ele foi, meus prezados? Ele foi aonde a igreja estava reunida orando, na casa de Maria, mãe de João Marcos. A igreja estava lá reunida orando em favor de Pedro. E quando Pedro chegou lá e bateu na porta, uma moça, uma menina chamada Rode veio atender. E quando ela chegou lá no portão, ela não abriu o portão, mas ela perguntou quem era. E ela ouviu que era a voz de Pedro que estava lá fora. Então, surpresa, tão atônita ela ficou, que ela não abriu a porta. Ela voltou correndo e disse: olha, Pedro está lá no portão, Pedro está lá batendo. E eles disseram: menina,
você está doida? Mas ela insistia. Eu sei que é Pedro, porque eu reconheci a voz, é Pedro que está lá no portão. E aí eles disseram, deve ser o seu anjo. E então os irmãos foram lá averiguar se verdadeiramente Pedro é quem estava lá. E quando abriram o portão, lá estava a figura magnífica de Pedro, que todos eles ficaram tão admirados que começaram a gritar, a glorificar a Deus e fizeram um barulho. E Pedro mandou que eles se acalmassem, porque eles estavam todos atônitos. Eles estavam surpresos com aquilo que Deus fez. Eles achavam que Pedro poderia ser decapitado, ser morto, como aconteceu com Tiago, mas agora estava ali. Deus nos surpreende, louvado seja Deus. Imagina a alegria da igreja, imagina a alegria dos irmãos. E Pedro então conta-lhes o que aconteceu, como Deus enviou um anjo e como ele foi liberto, como as portas se abriram e houve muita alegria, porque Deus é aquele que surpreende a igreja. Deus é aquele que surpreende o seu povo. Mas não foi só a igreja que foi surpreendida, não. Os soldados também ficaram surpresos. Por quê? Porque quando de manhã cedo eles acordaram, as algemas estavam ali nos seus braços, mas Pedro não se encontrava ali. As portas do cárcere estavam abertas, mas aqueles soldados que estavam vigiando as portas também não viram acontecer nada. O portão da frente estava aberto. Todos ficaram surpresos. E mais surpreso ainda ficou Herodes, que esperava apresentar Pedro depois da Páscoa. E agora, quando ele procura, quando ele vai atrás de Pedro, ele não encontra. Pedro havia desaparecido, Pedro havia sumido, não encontraram Pedro, por mais que o procurassem. Ficaram surpresos com a libertação, com aquela coisa extraordinária, com aquela maravilha que o Senhor efetuou. Deus age em favor da igreja. Nós sabemos que o mundo vai se surpreender nos finais dos tempos por aquilo que vai acontecer. Deus vai vir, Jesus vai vir para arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados e seremos arrebatados, seremos levados ao encontro do Senhor nos ares. O mundo vai ficar surpreso com este acontecimento, quando milhões de pessoas vão ser elevadas às alturas. Nós não sabemos se o arrebatamento será visível ou invisível, mas vai acontecer. Se for visível, será ainda mais surpreendente para este mundo, que cada vez mais caminha para a destruição, caminha para a perdição. O mundo vai se surpreender com o arrebatamento da igreja. O mundo não vai saber explicar, os meios de notícia, as grandes mídias não vão saber explicar o que vai acontecer ou o que aconteceu, mas todos vão ficar surpreendidos, porque, meus prezados, Deus age em favor do seu povo. E o agir de Deus no final do tempo agora será um agir glorioso, quando a igreja vai ser arrebatada. E eu convido você a se aproximar, a ter Jesus como Salvador da sua vida, para que você também seja alcançado pela graça de Deus, alcançado pelo amor de Deus, através dos seus anjos, e as portas de Deus se abrirem diante de você, e um dia você também for arrebatado, ser arrebatado para o encontro do Senhor dos ares, que isto vai surpreender o mundo. O mundo não imagina, as pessoas que estão vivendo nesse mundo, que não acreditam em Deus, vão ficar surpresos por aquilo que vai acontecer, mas a igreja vai se surpreender também, mas de alegria, porque chegou o dia
que o Senhor veio buscar o seu povo e nós estaremos para sempre na presença do Senhor, louvando o Senhor com uma vida eterna, com corpos incorruptíveis de glória e desfrutando da presença do Senhor nas bodas do Cordeiro, para que daí um tempo nós voltemos a este mundo e aqui vai ser estabelecido o milênio de Cristo, que Cristo reinará neste mundo e toda injustiça, toda a corrupção vai se findar e a paz vai reinar neste mundo com a presença de Jesus e com a presença dos seus reinando com Ele. Deus que abençoe a sua vida e que essa mensagem, que essa meditação sirva de grande edificação para você e para a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.